Olá, sejam muito bem-vindos. O empreendedorismo feminino atinge marcas históricas no Brasil. Hoje são mais de 10 milhões de mulheres donas de negócios, que representa 34% dos empreendimentos, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílios. Apesar do avanço, há ainda muitos desafios, como o caso das mulheres que empreendem por necessidade ou por falta de espaço no mercado formal, líderes ainda com desigualdade salarial e muitas vezes até com tripla jornada. Para falar sobre essa realidade e sobre o debate legislativo, políticas públicas, recebemos a coordenadora da Frente Mulher Empreendedora pela região norte, deputada federal Helena Lima, do MDB de Roraima. Seja bem-vinda aqui ao canal Empreender. Prazer estar aqui com você, Rodrigo. Prazer é todo nosso. Deputada, a gente estava falando sobre os desafios, né? E quando a gente vai para o mundo político, políticas públicas, legislativas, quais são as prioridades hoje das mulheres nesse mundo da política pela sua experiência na Câmara Federal? Então, quero agradecer, em primeiro lugar, pelo convite de estar aqui no seu programa. Falar sobre empreendedorismo, sobre as mulheres, é sempre muito bom, é um tema relevante, é um tema que gostoso de falar porque traz oportunidades, é bom ouvir, é bom empreender, é bom executar, né? Colocar as ideias em prática. E hoje as mulheres elas têm um papel fundamental nas políticas públicas do empreender, porque nós somos a base das famílias. E muitas vezes a gente suporta certos tipos de situações por esse papel que nós sentimos da responsabilidade com as nossas famílias, nossos filhos, nossos pais, que muitas vezes também cabe à mulher cuidar. Então, sempre, e no mercado que nós estamos hoje, é um desafio estar hoje no mercado de trabalho. É verdade, é um desafio enorme, né? A gente vê pelos números. Agora, deputada, até é bom para a senhora contar um pouco da sua história, né? Porque a senhora é uma empreendedora, está hoje na política, mas já foi uma servidora pública, foi selecionada num programa federal e recebeu, inclusive, uma orientação do Sebrae para iniciar o negócio, então está inserida nesse mundo empreendedor. Como é que começou a sua história, deputada? A minha história, ela é uma história de muita luta, né, de muitos desafios. Eu comecei a empreender, eu era servidora pública, era professora, né, tinha 4 jornadas, que eu era professora federal, professora estadual, professora da rede pública, e junto com meu esposo nós resolvemos largar a vida de servidores públicos para investir num negócio próprio, abrir o próprio negócio, inovar, fazer diferente, e foi aí que a gente resolveu participar de um projeto do governo federal na época, 20 anos atrás, e foi aí que nós participamos desse programa, participamos do seletivo. Foi um crédito orientado, né? Vale muito ressaltar essa informação, porque eu acredito muito que quando o crédito é orientado, principalmente pelo Sebrae, né? Que é uma instituição altamente qualificada para treinar o empreendedor. Então, nós somos treinados pelo Sebrae, tivemos assessoria, recebemos um crédito na época, que nós fizemos nosso primeiro investimento, que era no ramo de transporte. Nós compramos uma van, na época, de 15 lugares, mas não era uma van nova, era uma van usada. Nós começamos com essa van usada a fazer turismo, né, fazer fretamentos, e com isso nós conseguimos adquirir mais clientes e crescer cada vez mais a empresa. Hoje, graças a Deus, nós começamos, eu e meu esposo, e hoje nós temos geramos mais de 500 empregos na nossa cidade, que é Boa Vista, lá no extremo norte do Brasil, né, que é Roraima, lá na região norte. E hoje, graças a Deus, assim, nós conseguimos consolidar a empresa graças à proatividade do empreendedorismo, graças ao apoio que nós tivemos do Sebrae, graças a esse projeto do governo federal, que foi uma oportunidade. Porque muitas vezes, Rodrigo, o empreendedor, ele precisa de uma oportunidade. E quando essa oportunidade vem, às vezes ele não tem o capital para iniciar, mas se ele tem uma oportunidade de um crédito e vem junto a orientação, assessoria para acompanhar, é muito bom. E é isso que hoje, como deputada federal, eu faço aqui em Brasília. É atrás desse crédito, mas de um crédito orientado. E eu venho acompanhando todos esses investimentos que são feitos no Brasil. Vamos fazer de forma correta, para que tenha um resultado melhor, um aproveitamento melhor. E é interessante, deputada, porque até colocar esse exemplo para mulheres que pretendem ou despertaram
para o empreendedorismo, né? Agora, qual é o papel do Estado nisso? No caso da senhora, tinha lá uma política pública, um programa de incentivo, liberação de crédito, mas com orientação, né? Como o Estado deve estar ao lado de mulheres que querem empreender? Para a mulher hoje é um grande desafio empreender. Sempre para as mulheres é muito mais difícil, porque a mulher tem a responsabilidade da casa, dos filhos, e às vezes ela não encontra tempo para disponibilizar, para ser capacitada. E a gente precisa, nós mulheres, né, temos que nos preparar para isso, temos que nos organizar. Temos que usar os avós, temos que usar o esposo para ficar também com os filhos, para a gente conseguir esse espaço, para nos capacitar. Porque não é só receber o crédito. Até para receber o crédito tem critérios, né, que eles preferem pessoas que tenham já uma capacitação básica, uma qualificação básica. Nesse caso, do programa que eu participei, realmente era para pessoas novas no mercado, pessoas que não tinham experiências, que não tinham, né, expertise, que não tinham currículo. Então foi um diferencial. Mas hoje nós precisamos nos preparar. Nós mulheres que temos tantas atribuições, precisamos nos preparar para o mercado. Quando já tem um curso de especialização ou uma graduação, ou mesmo que seja um curso de curta duração, mas você tendo uma base, você se motiva mais, se sente mais confiante para abrir seu próprio negócio, seja em casa, né? Pode ser, independe de ser em casa ou numa grande instituição. O importante é estar sempre inovando, colocar suas ideias em prática, você se sente útil, sua autoestima, né, fica alta, né, e você é mais respeitada. Eu vejo dessa forma e acredito que as mulheres precisam se sentir essa segurança para empreender, essa vontade, porque o empreender vem no DNA. Eu digo sempre que o empreendedorismo em mim veio no DNA. Meus avós foram comerciantes, minha mãe era comerciante. Então eu já vim com essa força empreendedora para executar, para realizar, para fazer funcionar. Agora é interessante, deputada, porque a senhora toca num ponto que não depende só de política pública, de debate legislativo, que é uma mudança cultural mesmo, que é a história de divisão de tarefas, né? Se a gente falava no início de até tripla jornada, daquela mulher empreendedora, líder, que tem um trabalho em casa, com os filhos, né, e não tem um suporte muitas vezes, é muito mais difícil, né? Como mudar essa realidade cultural, né? De divisão de tarefas, de entender que a mulher precisa estar em posições de liderança e precisa ter esse suporte familiar, inclusive. Primeiro passo, nós, com essa vontade de empreender, nós temos que ter organização, persistência, né? Organização, persistência, porque se você começar a ver em tudo dificuldade, você não dá um passo adiante. Então vamos começar a nos organizar nossa rotina, dividir tarefas, né? Até mesmo com os filhos mais velhos que cuidam dos menores, com o esposo, com a família. Né? Começa por aí o empreendedorismo. É o primeiro desafio, é você organizar a sua rotina, para você ter o seu tempo adequado, para você pensar no seu negócio, para você fazer o seu plano de negócio detalhado, de quanto você vai gastar, quanto você vai ganhar, quanto vai sobrar para você, quais são os seus investimentos que você precisa fazer. Tudo isso, você precisa primeiro planejar, se organizar e distribuir tarefas, começando dentro de casa. Dentro de casa começa o empreendedorismo. E tem que ter essa organização, é fundamental, né? Agora, deputada, falando de orientação, porque a senhora é um exemplo de uma orientação dada pelo Sebrae, a gente aborda muito aqui cursos, né, todo o acompanhamento, a orientação, não basta o crédito liberado, tem que ter o acompanhamento. Como isso foi fundamental, de que forma isso ajuda mulheres que querem iniciar no mundo dos negócios? Eu acho que o Sebrae ele é fundamental nessa parte inicial. Não só presencial, mas também online. Né? Nós temos... ninguém nasce sabendo, Rodrigo. Ninguém nasce sabendo de nada. Tudo depende do quê? Do treinamento e da capacidade que você tem. Então, do seu potencial de buscar aprender cada vez mais. Então, o treinamento, a capacitação, ela é fundamental no ramo do empreendedorismo. É claro que a gente vem com essa ideia, né, que vem de dentro de nós. Eu tenho aptidão para trabalhar com comércio, ou produzindo, ou industrializando alguma coisa, ou fazendo artesanato, ou fazendo bolo, ou fazendo comida igual você gosta de fazer, né, que é o grande chefe.
né? Então, você vem com isso de dentro de você, você só precisa aprimorar, inovar e fazer acontecer. Então, nós, todos os empreendedores no geral, né, nós temos que fazer com que os nossos sonhos se tornem realidade. E essa realidade, você deve ter esforço, né? Você tem que construir no seu dia a dia. E isso é fundamental. Agora, deputada, qual é o risco realmente de não ter esse acompanhamento? A simples liberação de crédito para início de negócio, mas às vezes sem preparo, sem conhecimento, sem o plano de negócio. A senhora estava mencionando aí sobre iniciar um negócio com um plano definido, com uma organização. Qual é o risco? Até do ponto de vista de política pública, né? Para quem não tem essa orientação. O risco é quem começa sem orientação, sem treinamento, sem preparação, está fadado ao fracasso. O fracasso vem do quê? Vem da despreparação. Por isso que é muito importante as políticas públicas se vêm com essa, não só o crédito em si. Eu falei isso, eu estive com o presidente do governo federal e eu falei exatamente isso. Eu contei a minha história, ele achou uma história bonita, uma história de sucesso, mas eu falei assim, presidente, o crédito deve ser orientado, porque não adianta dar o crédito na mão de quem não vai saber fazer. E eu acho que isso, né, eu acredito que a grande maioria dos processos de fechamento de empresas hoje no Brasil é devido a isso, falta de orientação, falta de treinamento. Porque sem orientação fica tudo mais difícil. Você vai estar em situações de risco que você não vai saber o que fazer. Mas quando você vem com essa orientação, com esse treinamento, que faz toda a diferença na hora de tomar a decisão. E é fundamental discutir esse assunto, é um tema muito rico, a gente vê que a gente já abordou diferentes aspectos aqui de políticas públicas, legislativas, mudanças culturais, inclusive, né? O tema é empreendedorismo feminino. Estamos falando com a deputada federal Helena Lima, que é coordenadora pela região norte da Frente Mulher Empreendedora. A gente vai continuar falando sobre políticas públicas, debates legislativos e mudança dessa realidade no mercado e nas lideranças no Brasil, logo depois de um rápido intervalo. Então não saia daí, voltamos já aqui no canal Empreender. Voltamos com a entrevista, hoje recebendo a coordenadora da Frente Mulher Empreendedora pela região norte, deputada federal Helena Lima, do MDB de Roraima. Deputada, a gente falava aqui sobre a ascensão das mulheres no mercado de trabalho, os números mostram isso, há muitos desafios também. Mas vamos falar também das mulheres na política. Primeiro mandato da senhora aqui em Brasília, é a única representante do Estado, a única representante mulher do Estado, entre deputados, senadores, a única mulher na bancada, e está agora na liderança dessa frente, que é nova, Frente Mulher Empreendedora, né? Como é que a senhora encara esse desafio e como fazer esse número crescer? Primeiro no Estado e, é claro, que aumentar a representatividade da mulher na classe política. Você falou agora de um ponto muito importante, que é um desafio para todas as mulheres hoje aqui em Brasília. Nós somos um grupo de 91 mulheres na Câmara Federal, de 513 deputados. Somos 91. 17% são mulheres. E olha que é a maior bancada de todos os tempos, Rodrigo. 17%. É um número baixo? Muito baixo. Claro que nós temos a Secretaria da Mulher, todas estamos trabalhando para que esse número, a cada legislatura, aumente, né? Então, nós queríamos alcançar 30% no mínimo de mulheres. Inclusive, nós já estamos trabalhando para isso, trabalhando com leis, com ações, para que seja efetivado isso aí. É justo que 30% seja composto por mulheres, mas deixa eu te falar, essas 91 mulheres, elas fazem um barulho naquela Câmara, né? Nós hoje a maioria dos projetos são das mulheres. A senhora falava sobre o crescimento do número de mulheres, mas a necessidade de alcançar posições de liderança, posições de comando, inclusive dentro do parlamento, né? Não deixar a mulher apenas naquelas posições já tradicionais. A senhora citava, inclusive, alguns trabalhos, comissões, né? Mas alcançar posições
na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças, que a gente sabe que dentro do Congresso são as mais disputadas e as com mais influência. E é até bom esse tema para a gente retomar o início da conversa, quando a gente trazer aqueles dados e até apontamentos aqui do próprio Sebrae, de outras entidades, em que há necessidade de colocar mulheres em posições estratégicas, de tecnologia, né? A gente pega os dados e nota ainda as mulheres ainda em grande parte na saúde, na beleza, né? E o desafio de colocar mulheres em posições com mais valor agregado, né? Com mais qualificação. Como alcançar isso, deputada? Seja na política, seja no mundo do empreendedorismo, como a mulher alcançar essas posições que hoje são mais difíceis. Nós tivemos esse ano um projeto de lei que foi aprovado, muito importante, inclusive já foi até sancionado pelo presidente da República, que já foi um resultado do nosso trabalho da união das mulheres na Câmara, que foi a igualdade salarial de homens e mulheres. Como legisladoras, nós começamos por aí a criar leis, projetos de lei em que dê oportunidade para essas mulheres. Então, esse projeto de lei em que as mulheres elas têm que ter salários, mesma função, é obrigatório ter o mesmo salário. Por que que numa empresa, vamos supor, ou num serviço público, a mulher exerce a mesma função que o homem tem salário diferenciado, menor? Entendeu? Então, essa lei, ela multa a empresa, ela gera toda uma sequência, né, para quem não cumprir essa determinação, né? Esse projeto de lei foi aprovado, que agora é lei, já foi sancionado e tudo. Então, hoje, as mulheres têm igualdade salarial na mesma função que os homens. É uma conquista para nós, todas as mulheres. Não tinha isso. Então, já foi um esforço conjunto da nossa bancada feminina. E, agregado a isso, nós temos também outros projetos de lei que já foram também aprovados, uns estão em andamento na Câmara e nós estamos acompanhando. Eu, pessoalmente, acompanho esses projetos de lei para que traga essa igualdade nos espaços de poder. Inclusive, na disputa das eleições também foi outra conquista, ter 30% de mulheres nas conjunturas, né, de partido, que antes também não existia. Hoje é obrigatório. E nós não queremos só mulheres nos partidos para disputar a eleição. Nós queremos mulheres tendo cadeiras garantidas aqui em Brasília, tanto para deputada federal, estadual, como para senadora. Tem cadeiras também garantidas para que inspire e incentive essas mulheres a entrarem na política, a se sentirem capazes de disputar uma eleição e ocupar esses espaços tão importantes. E aí a senhora fala em inspiração, deputada, a gente traz o tema da representatividade, né? Porque é importante para as mulheres olharem outras mulheres em posições de comando, né? Seja uma deputada federal, uma senadora, em posições de comando dentro da Câmara dos Deputados ou no mundo empresarial, de que forma isso é importante para mostrar que é possível, né? Essa representatividade, a mulher até se espelhar em outras para atingir postos de liderança. O ser humano, ele quer motivação. E quando eu vejo mulheres em espaços de poder, não só como parlamentar, deputada federal, estadual ou senadora, mas também, né, na gestão de grandes empresas, como CEO de grandes empresas. Então, elas se sentem também capazes, né? Então, a gente precisa de motivação. E hoje, eu fico muito feliz de ser inspiração para muitas mulheres virem para a política, para muitas mulheres se tornarem empreendedoras de sucesso, a investirem em si, investirem nos seus negócios, investirem nas suas ideias, investirem nos seus sonhos. E quando elas veem uma outra mulher que ela conseguiu isso, ela fala, eu também posso conseguir, eu consegui. Então, você também pode conseguir. Vai à luta, entendeu? Arregaça as mangas. Então, é uma força, é uma segurança. Se a Helena conseguiu, outras mulheres também podem conseguir. Que muitas vezes vivem numa vida difícil, Rodrigo. Tem mulher que vive numa vida difícil, numa vida de humilhação. E elas não encontram força para sair dali. Então, essas políticas públicas que a gente faz, essa rede de proteção, essa rede de acolhimento, essa rede de cuidado que a gente tem com as mulheres, é justamente para que a mulher se sinta confortável e acolhida, para ter essa força de sair daquela situação e falar assim,
A partir de agora eu vou mudar. A partir de agora vai ser diferente. A Helena, em Roraima, eu que sou a única deputada federal eleita pelo meu estado, mulher, ela conseguiu, eu também vou conseguir. E é isso que eu quero. Eu quero que tenha mais mulheres aqui para Brasília comigo, para que a gente possa formar uma força para Roraima, feminina. É interessante, deputada, porque a senhora tocou num ponto agora que é preciso ter atenção. Mulheres em situação de vulnerabilidade, né? A senhora citou mulheres em situação até de humilhação, dependência financeira, situações muitas vezes de violência e com uma dificuldade extrema de sair daquele cenário, né? De que forma o Estado precisa agir nesse sentido para ajudar as mulheres a ter dignidade, né? E muitas vezes a porta de saída pode ser o empreendedorismo para buscar a saúde financeira, a independência financeira. Você falou uma palavra muito importante, a mulher ter dignidade, que vem exatamente aí, esse suporte, esse acolhimento que nós mulheres estamos trabalhando aqui em Brasília. E eu, como representante da Frente Parlamentar, quero que as mulheres se sintam confortáveis nesse sentido. Elas saberem que não estão sozinhas. Eu não estou sozinha. Eu tenho um grupo de mulheres em Brasília que trabalham para mim, que estão criando leis, que estão criando uma rede de proteção e que eu tenho como sair disso. Mulher, você não está sozinha. Esse é o sentimento que nós queremos que as mulheres tenham. Nós somos mulheres também, nós estamos aqui para defender as mulheres. Agora, essa rede de proteção, ela passa por alguns pontos que são fundamentais, né? Qual é o papel do Estado, por exemplo, para aquela mulher que não tem suporte? Não tem, por exemplo, acesso a uma creche. A gente está falando de mudanças culturais necessárias, mas infelizmente a realidade nos mostra que a família está lá, a mulher tem a necessidade muitas vezes de ficar em casa porque não tem alternativa. Não tem alternativa de deixar o filho, marido ausente, né, mãe solo. Qual é o papel do Estado nesse momento de dar a estrutura necessária para que a mulher possa ter oportunidade? Hoje nós estamos com incentivo, inclusive programas nacionais, inclusive programas do governo federal, para ter creches, né? Não só que abranja toda a primeira infância, não só criança a partir de 3 anos, a partir de 6 anos, mas também que desde a hora que o bebê nasça, que tenha essa creche, né? Esse trabalho está muito forte no Brasil. Eu fico muito feliz com isso, de estar participando, de estar podendo contribuir com essa questão da primeira infância. No meu estado, por exemplo, na cidade de Boa Vista, a nossa ex-prefeita, ela ganhou inclusive o título de Amiga da Primeira Infância, porque todo o projeto de política pública que foi feito na nossa cidade foi feita voltada para a primeira infância. Então nós temos creches que atendem criança de 0 a 2 anos, temos creches que atendem de 2 a 4 anos, temos as escolas, temos o ensino fundamental, a primeira fase, a segunda fase. Então, e nós ganhamos, inclusive Harvard, né, o pessoal de Harvard esteve em Boa Vista para fazer esse acompanhamento e esse registro de quanto a nossa cidade está avançada em termos da primeira infância, desse atendimento, que é um atendimento à mulher também, que é, como você falou, uma das dificuldades que a mulher tem é de deixar esse bebê para ela sair para o mercado de trabalho, para ela correr atrás dos seus sonhos, né? Então, essas creches são fundamentais, incentivos, né? Nós temos aí lá no nosso estado o BNDES, que é um banco exclusivo para o desenvolvimento, né, do empreendedor, que tem vários créditos também disponíveis. E nós queremos o quê? Cada vez mais desburocratizar o acesso a esse crédito. Tem crédito exclusivo para a mulherada, crédito para a mulher empreendedora, com facilidade na aquisição. Tudo isso são políticas para facilitar essa mulher a sua independência financeira, a sua opção de sair da vulnerabilidade, né? E dessas situações que você falou, de humilhação, né? de dependência financeira, porque é realmente uma realidade hoje no Brasil. Por isso que esse tema ele é fundamental, é importante que a gente debata, debate legislativo, políticas públicas e, inclusive, a ascensão das mulheres no mercado de trabalho. Um tema muito rico, a gente
percebeu aqui pela entrevista, eu quero agradecer. Deputada Helena Lima, que é coordenadora da Frente Mulher Empreendedora pela região Norte, contou a história aqui, inclusive de empreendedorismo, né, história pessoal. Quero agradecer, deputada, e deixar convites aqui para novas entrevistas no canal Empreender. Muito obrigado. Ô, Rodrigo, eu que agradeço o convite para estar aqui com você, para participar dessa entrevista maravilhosa. Muito obrigado pela gentileza, pela simpatia com que eu fui recebida aqui, o carinho, a atenção. Quero dizer que eu estou sempre à disposição. Quero dizer para todos os empreendedores, mulheres e homens, que eu estou à disposição, meu gabinete está à disposição, porque eu quero realmente contribuir com o meu país, quero contribuir com o meu estado e melhorar essa fonte de geração de emprego forte que nós temos, que é o empreendedorismo. E esse é um espaço ideal para isso, o canal Empreender, para discutir exatamente isso. Políticas públicas, debates legislativos. Muito obrigado, deputada. Eu quero agradecer principalmente a você. Acompanhou aqui a entrevista, telespectador, e já deixar convites para novas entrevistas aqui no canal Empreender. Muito obrigado. Até a próxima!